Oi pessoal, tudo bem? Essa primeira aula eu trouxe para vocês uma revisão sobre aquilo que a gente viu na sala de aula antes da gente precisar se afastar devido ao coronavírus, certo? Então vamos lá. O que a gente já viu, né? A gente viu conceitos, né? Alguns conceitos que a gente utiliza na química orgânica. Depois a gente entrou na representação das cadeias, classificação das cadeias, funções orgânicas e os grupos funcionais. Aí a gente teve que interromper aí o nosso calendário, não foi? Então vamos lá. Conceitos. Os primeiros conceitos que a gente aprendeu, né? O que é um composto orgânico? Substâncias químicas que contêm na sua estrutura pelo menos um átomo de carbono ligado, né, diretamente a um átomo de hidrogênio, né? Essa ligação é uma ligação covalente. Acredito que vocês aprenderam com o professor Murilo e o professor Geórgio o que é uma ligação covalente. Ou se não aprenderam, ainda vão aprender. Mas o que importa aqui pra gente? É a gente olhar uma estrutura e ver pelo menos uma ligação entre o átomo de carbono e um átomo de hidrogênio. Pra gente, né, já satisfaz a nossa condição, já classifica ele dentro de um composto orgânico. Depois a gente entendeu o que era uma cadeia carbônica, que é todo aquele conjunto de átomos que compõe e representa, né, a estrutura de um composto orgânico, certo? Aí a gente veio para a representação das cadeias orgânicas. A gente aprendeu que existe 4 maneiras de representar a mesma estrutura, o mesmo composto, né? Por exemplo, eu trouxe aqui um composto orgânico com 3 átomos de carbono, que pode ser representado nessas 4 maneiras. Então, vamos lá. Aí tem a primeira, que é a fórmula estrutural plana. A segunda é a condensada. A terceira, a fórmula de linha. E a última, a fórmula molecular, né? Então, vamos ver a diferença entre uma e outra. Aqui, na estrutural plana, eu represento todos os átomos e todas as ligações presentes aí na cadeia. O que muda para a segunda? Né, o nome já diz condensada. Eu vou condensar aqueles átomos. Que átomos são esses? Os átomos de hidrogênio. Ó, se eu olhar para o primeiro átomo de carbono aqui, eu vejo que ele tem 3 hidrogênios ligados nele. Então, eu vou condensar. Então, eu represento só uma vez, né, o H de hidrogênio e o número de vezes que ele aparece ali. Então, eu tenho 3 hidrogênios, coloco o número 3. Aí, eu vou para o segundo carbono. Tenho 2 hidrogênios, aí eu coloco o número 2. No último carbono, eu tenho 3 hidrogênios, então eu coloco o H e o 3 aqui. A fórmula de linha, né? O nome já diz, é representado por linhas, né? Geralmente, essa fórmula de linhas, ela aparece, né, em zigue-zague, ó. Como tá aqui, né? Aqui, ó, eu tenho para cima, depois para baixo. Se eu fosse continuar, eu subiria, depois desceria, tá? Então, vamos lá. Cada ponta da linha e onde a linha se encontra representa um carbono. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3 carbonos. E aqui na fórmula de linha, 1, 2, 3. O meio da linha representa o tipo de ligação. Nesse caso aqui, ó, eu só tenho ligação simples, por isso eu tenho um único traço cheio, tá? O carbono e o hidrogênio, na fórmula de linha, eles não aparecem, né? A gente sabe que eles estão, mas não aparecem, ok? Na molecular, eu vou representar quantas vezes aquele átomo aparece na minha estrutura, né? Então, aqui, ó, eu tenho uma estrutura com 3 carbonos, então tá aqui, 3 carbonos. E quanto hidrogênio? Se eu for contar, eu tenho 8, então tá aqui, 8 hidrogênio, certo? Vamos ver um outro exemplo aqui, ó. Então, aqui eu tenho uma fórmula estrutural plana, onde eu represento todos os átomos. E na condensada, de novo, ó. Aqui eu tenho um carbono. Quantas vezes ele vai aparecer? 3. Então, um carbono e 3 hidrogênios. Então, tá aqui.
CH3. Depois, oxigênio, tá aqui. Outro carbono, quantos hidrogênios eu tenho coladinho nele? 3, tá aqui. E a fórmula de linha? Então, aqui a ponta eu tenho um carbono, né? Que é esse carbono aqui. Depois eu venho para o oxigênio, ele tá aqui. Átomos diferentes de carbono e hidrogênio eu preciso representar na fórmula de linha, tá? Aqui eu tenho oxigênio e aparece aqui no meio. E onde está o outro carbono, professora? Tá aqui, certo? E aí eu venho para a molecular, C2H6, ó. Trouxe mais um exemplo para vocês, ó. Uma cadeia fechada, eu tenho 3 carbonos e cada carbono tem 2 átomos de hidrogênio ligadinho nele. Então, como fica condensado? Olha lá. CH2, 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 certo? Então, vamos lá. A de linha é simplesmente um triângulo, né? Lembra que eu falei para vocês que na matemática, o que era um quadrado, um triângulo? Para a gente era uma representação de uma cadeia orgânica. Então, tá aqui. Esse triângulo me diz que eu tenho 1, 2, 3 átomos de carbono, né? E 6 hidrogênios, certo? E a molecular, quantos carbonos ao todo eu tenho na estrutura? 3. Quantos hidrogênios? 6. Observação. A representação que mais utilizaremos em ciclo 1 será a fórmula estrutural condensada. Por quê, né? Porque é a forma mais usada, né? E é a mais fácil de representar todas as ligações e todos os átomos que eu tenho na estrutura. Por isso é a fórmula que a gente vai adotar daqui para frente, certo? Aí entra na parte de classificação das cadeias, né? Vocês receberam esse fluxograma, colaram no caderno, onde a gente tem um resumo de toda a classificação. Então, vamos fazer uma revisão dos conceitos. Então, aqui, cadeia carbônica, né? Que a gente acabou de ver o que era. Ela pode ser classificada em aberta, né? Fechada ou mista. Vamos lá, aberta. Eu tenho 2 extremidades, consigo identificar onde começa e onde termina a cadeia. A aberta também é chamada de acíclica ou alifática. Fechada, não tenho essa visualização, né? É uma cadeia totalmente fechada, eu não sei onde começa, onde termina, eu não tenho pontas, né? Da cadeia. E mista, eu tenho um lado fechado e um lado aberto. Depois a gente fala um pouquinho sobre a disposição dos átomos dentro da cadeia. A gente aprendeu que existem cadeias normais, né, onde ela segue basicamente uma linha. Eu não tenho ramificação. E tenho a ramificada, onde tem aqueles ramos da cadeia formados por átomos de carbono, né? Depois a gente veio para o tipo de ligação. A gente aprendeu que existem as cadeias saturadas, onde eu só tenho ligações simples. E a insaturada, onde eu tenho o que, gente? A presença de quê? Dupla ou tripla ligação onde? Entre átomos de carbono, certo? Depois a gente veio para a natureza dos átomos. A gente viu que tem as cadeias homogêneas e as heterogêneas. Homogênea, só átomo de carbono, né? Só tem o átomo de carbono ligado diretamente na cadeia principal. E a heterogênea tem a presença lá do heteroátomo, né? Que é aquele átomo diferente entre os átomos de carbono da cadeia. A fechada também segue essa classificação, normal, ramificada, saturada, insaturada, né? Essa homocíclica e heterocíclica é a mesma coisa que homogênea e heterogênea, só que a gente chama de cíclica porque é uma cadeia fechada. E na cadeia fechada, o que a gente tem é a presença dos aromáticos, né? Do anel aromático, lembra do benzeno? Aquele hexágono com o círculo no meio? Então, a gente aprendeu que ele pode ser mono ou polinuclear. Mono, o que era? Né? Só tem um núcleo. Poli, eu tenho mais de um núcleo, mais de um anel, onde eles podem estar um do ladinho do outro, que é o condensado ou isolado, né? Um afastado do outro. Deixei alguns exemplos de classificação para vocês. Ó, se eu fosse classificar essa cadeia, eu classificaria ela como
aberta, né? Consigo visualizar duas extremidades, duas pontas. Depois normal, não tenho ramificação. Saturada, só tenho ligação simples entre os átomos de carbono, não tem a presença da dupla. E heterogênea, por quê? Olha a presença do meu heteroátomo aqui, né? O átomo diferente entre dois átomos de carbono. Lembrando que ele tem que estar onde, gente? Entre átomos de carbono. Outra aqui, ó, como que eu classificaria ela? Aberta, duas extremidades, uma, duas. Ramificada, olha a minha ramificação com a presença do carbono aqui, né? Saturada, só tenho ligações simples. E homogênea, tá vendo? Se for olhar, ó, é só formada por carbonos e hidrogênio. Outro exemplo. Aberta, tem um começo e um fim. Normal, não tem ramificação. Insaturada, cadê a insaturação? Aqui, ó, a dupla ligação entre os átomos de carbono. E heterogênea, ó, o meu heteroátomo aqui de novo. Outro exemplo, fechada, né? Olha só, ela tá fechada, é um hexágono, não tem ponta solta. Normal, não tem ramificação. Insaturado, ó a insaturação aqui, né? A dupla ligação entre os átomos de carbono. E homogênea, não tem a presença do heteroátomo, certo? Última coisa que a gente viu, funções. O que são funções? A gente viu que na química orgânica a gente tem um número muito grande de compostos orgânicos, não foi? E para a gente estudar esses compostos, os cientistas dividiram eles em grupos. Esses grupos são chamados de funções, né? São grupos que possuem propriedades químicas semelhantes. E o que dá a eles essas propriedades químicas semelhantes? São os grupos funcionais, né? São grupos de átomos que aparecem aí na estrutura da cadeia, que é responsável pela semelhança tanto no comportamento físico, né? Como no químico, dentro de uma categoria. Então, vamos lá fazer uma revisãozinha aqui, colocar alguns exemplos. Olha lá, se eu for estudar, né, esse composto, se eu for olhar para ele, eu vou ver que eu tenho um oxigênio entre dois átomos de carbono, né, tem um heteroátomo. Então, esse heteroátomo é o meu grupo funcional. E se eu fosse classificar ele numa função, então ele ficaria na função éter. Olha o segundo exemplo. Tenho quem ali na ponta? Ó, um OH. Esse OH a gente chama de hidroxila. É o meu grupo funcional. Ele dá a esse composto, né, características que pertencem à função álcool. Então, se eu for olhar para um grupo que tem a hidroxila ligado num carbono que só tem ligação simples, né, um carbono saturado, ele vai pertencer à função álcool. E aqui, esse carbono fazendo dupla ligação com o oxigênio no meio da cadeia é o meu grupo funcional. E a função orgânica seria cetona. Aqui, o NH2 lá é o meu grupo funcional. E que função ele pertence? Amina, né? Então, essas aqui são as principais funções orgânicas, são as funções que a gente vai estudar daqui para frente, né? Até chegar no final do ano, a gente vai estudar cada função dessa daqui, vai entender um pouquinho mais sobre elas, ok? Então, a gente vai começar pelos hidrocarbonetos, depois vai entrar na função álcool, fenol, aldeídos, cetonas, éter, éster, ácidos carboxílicos, aminas, amidas, nitrilas, aletos, ácidos sulfônicos e sais de amônio quaternário. Aqui tem uma tabela com todas essas funções, né, o nome e o grupo funcional. Vocês receberam uma muito parecida, né, e colaram no caderno.
podem usar aquela, ela tá bem mais estruturada do que essa daqui, tá, gente? Então, por hoje é isso. Na próxima aula, a gente vai entrar na primeira função, que são os hidrocarbonetos, tá? E eu vou deixar para vocês lá na pasta de tarefas uma lista de exercício que eu vou pedir para vocês responderem, anotarem as dúvidas. E no horário da aula, então, eu vou estar disponível aqui no Teams para tirar todas essas dúvidas, ok? No mais, um abraço a todos, né? Se cuidem aí fora e vamos torcer para que logo, logo a gente volte a se encontrar lá na ETEC, ok? Um abraço, gente!